Tão grande fora o sofrimento durante este arrastado dia que todos diziam: amanhã não pode ser pior. E no entanto sabiam que iria ser 1000 vezes pior. Lembravam-se do caminho que descia para o Vale dos Celeiros, aquelas apertadas curvas, aqueles declives espantosos, aquelas empinadas encostas que caíam quase a pique sobre a estrada. Como será que vamos passar? Murmuravam para si próprios. Em todo aquele verão não houve dia mais quente. A terra parecia uma braseira, o sol uma espora cravada nas costas. Os aguadeiros corriam em longa fila, levando cartões de água ao ombro. Iam buscá-la aos poços que por ali havia, nas terras baixas, às vezes muito afastados, e tinham que trepar monte acima por carreiros de pé posto para encher as dornas. Não podem as galés ser piores do que isto. Perto da hora de jantar, chegaram a um alto, de onde se via celeiros, no fundo do vale. Com isto mesmo é que Francisco Marcos vinha contando. Quer conseguissem descer, quer não, esta noite em companhia da mulher, ninguém lhe atiraria. Levando consigo os ajudantes, o vedor, desceu até ao ribeiro lá embaixo que passava. Foi de caminho assinalando os lugares mais perigosos, os sítios onde o carro deveria ter encostado para garantir o repouso e maior segurança da pedra. E finalmente tomou a decisão de mandar desatrelar os bois e conduzi-los para um espaço desafogado. Depois da terceira curva, bastante afastados para não empatarem a manobra, suficientemente próximos para serem trazidos sem maior demora, se a mesma manobra o pedisse. Assim, a plataforma ia descer a pulso. Não havia outra maneira. Enquanto estavam a ser levadas as juntas, os homens, espalhados pela crista do monte, à torreira do sol, olhavam o vale sossegado, as hortas, as sombras frescas, as casas que pareciam irreais. Tão aguda era a impressão de calma que irradiava delas. Pensariam isso ou não? Talvez apenas esta simplicidade. Se me apanho lá embaixo, ainda vou julgar que é mentira. Como foi? Digam-no outros que mais saibam. 600 homens agarrados desesperadamente aos 12 calabres que tinham sido fixados na traseira da plataforma. 600 homens que sentiam, com o peso e o esforço, ir-se-lhes aos poucos a tesura dos músculos. 600 homens que eram 600 medos de ser. Agora sim. Ontem aquilo foi uma brincadeira de rapazes. E a história do Manuel Milho uma fantasia, que é realmente um homem, quando só for a força que tiver. Quanto mais não for que o medo, que não lhe chega essa força para reter o monstro que implacavelmente o arrasta. E tudo por causa de uma pedra, que não precisaria de ser tão grande, com 3 ou 10 mais pequenas, se faria do mesmo modo a varanda. Apenas não teríamos o orgulho de poder dizer a Sua Majestade que é só uma pedra. E aos visitantes, antes de passarem à outra sala, que é uma pedra só. Por via destes e outros tolos orgulhos é que se vai disseminando o ludíbrio geral, com as suas formas nacionais e particulares, como esta de afirmar nos compêndios e histórias, deve-se a construção do convento de Mafra ao rei Dom João V, por um voto que fez se lhe nascesse um filho. E aqui vão 600 homens que não fizeram filho nenhum à rainha, e eles é que pagam o voto que se lixam, com perdão da anacrónica voz. Descesse a estrada, direito para o vale, e tudo se reduziria a um jogo alternado. Acaso, divertido jogo, de libertação e retenção deste papagaio de pedra. Dar-lhe a guita e enrolá-la, deixá-lo deslizar, enquanto a aceleração não se tornasse indominável. Travá-la a tempo, para que não se precipitasse no vale, de caminho esfacelando os homens que não tivessem conseguido libertar-se. Eles, papagaios destas e de outras guitas. Mas há o pesadelo das curvas. Enquanto o caminho era plano, foram os bois utilizados, consoante se explicou, puxando alguns lateralmente a dianteira do carro até conseguir alinhá-lo com a reta. Breve ou extensa, mas em que a curva se prolongava. Era apenas um trabalho de paciência, que de tão repetido se tornaria rotineiro. Desatrelar, atrelar. Desatrelar, atrelar outra vez. Dos bois era a maior fadiga. Os homens pouco mais faziam que gritar. Agora gritariam estes, de desespero, diante da diabólica combinação de curva e declive, que vão ter de vencer muitas vezes, mas gritar
Em tal caso, seria perder o fogo, e ele já não é muito. Estude-se antes o jeito, deixemos os gritos para quando puderem ser de alívio. O carro vai descendo até à entrada da curva, tão encostada à parte interior dela quanto possível. E aí é calçada a roda da frente desse mesmo lado. Porém, não há de o calço ser tão sólido que por si só trava um carro inteiro, nem tão frágil que se deixe esmagar pelo peso. Se achar que não tem o caso supremas dificuldades, é porque não levou esta pedra de Perpinheira Mafra e apenas assistiu sentado, ou se limita a olhar de longe, do lugar e do tempo desta página. Assim, perigosamente travado, o carro pode ter o demoníaco capricho de ficar tão quieto como se tivesse todas as rodas cravadas ao chão. É o mais comum. Só em raríssimas condições conjuntas de inclinação da curva para o lado de fora, mínimo atrito no terreno, acentuação conveniente do declive, tudo na boa conta, só assim a plataforma cederá, sem dificuldades, ao impulso lateral que terá dado na sua parte de trás, ou, milagre ainda maior, por si própria rodará sobre o seu único ponto de apoio, lá à frente. A regra é outra. A regra é outra vez a enorme força que vai ser preciso aplicar nos sítios ótimos, pelo tempo rigorosamente necessário, para que o movimento não seja demasiado amplo e, portanto, fatal, ou, adeus graças pelo mal menor, exigindo novo e penoso esforço em sentido contrário.